pessoal, nós estamos aqui para mais uma live na UNIP, Universidade Paulista do município de Assis. E hoje nós trouxemos a presença especialíssima do nosso querido professor José Aparecido, que vai falar para a gente um pouquinho da sua expertise. O professor é especialista em administração hospitalar e vai estar falando um pouquinho para a gente sobre o que, professor? Sobre os desafios do trabalho da enfermagem na situação da pandemia de coronavírus. Super interessante aí, pessoal, para vocês. Convide aí o pessoal que está em casa, quem está por perto, compartilhe com os amigos a nossa live. Fique agora com o nosso querido professor José Aparecido. Obrigado, Marcelo. Eu agradeço a todos que estão nos assistindo nesse momento. É uma oportunidade importante para falar de uma situação que vivenciamos desde o início, final de 2019, início de 2020, em que a nossa sociedade sofreu uma grande transformação e trouxe ao longo desse momento grandes desafios para o funcionamento da estrutura social e, por que não, dentro dessa estrutura social, nós temos que falar da questão da saúde, que é uma das funções que entrou em xeque pelo processo do surgimento dessa pandemia. E os profissionais de saúde são os elementos que trouxeram aí a condição e a estrutura para que a gente conseguisse ultrapassar esse momento, esse desafio, com menor potencial de dano para a saúde das pessoas. O desafio ele ainda é intenso, o momento ainda é complicado e a atuação do profissional de saúde tem sido realmente algo que tem se demonstrado importante na manutenção da estrutura do sistema de atendimento da população, bem como no potencial de recuperação da saúde dessa população. Então vamos falar um pouco da enfermagem nesse contexto. A enfermagem é uma profissão que está amplamente ligada ao processo da assistência, ao elemento da assistência à população. E é um profissional, em termos de mercado, hoje extremamente importante e várias situações ao longo desses meses demonstraram a importância da qualidade prestada pelo serviço desse profissional, não só no Brasil, a gente vivencia aí várias situações em outros países em que o profissional de saúde, o profissional da enfermagem, ele tem trazido aí benefícios e contribuições para a melhoria da vida das pessoas, por que não ajudar no processo de construção de um ciclo de recuperação de todo esse momento que a gente vive. Então, o enfermeiro ele foi um diferencial no início da pandemia, entendendo o seu papel, entendendo a dificuldade de lidar com uma nova realidade desconhecida até então. Então, se a gente pensar lá no início de 2020, os primeiros casos desse novo vírus, do SARS-CoV-2, ele ainda trazia dúvidas em relação a como seria o processo de cuidado das pessoas, como seria a proteção do processo do profissional no âmbito da assistência. Então, tivemos que aprender algo que na história recente da sociedade, da saúde, nós até então não estávamos preparados. Então nós vivemos um momento histórico, do ponto de vista histórico negativo, mas é uma aprendizagem para uma situação futura. Então boa parte de nós não vivenciamos uma situação de doença, uma situação de transformação social tão grande e tão importante do ponto de vista das sequelas que ela proporciona, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista emocional, do ponto de vista dos danos que ainda não entendemos na questão biológica. Então, hoje nós trabalhamos no processo de cuidar daqueles que recebemos adoecidos pela infecção por esse novo coronavírus, mas nós já trabalhamos numa questão que é muito maior,
que é entender o que sobra de tudo isso daqui a alguns meses, alguns anos, né? Então, não só a sequela social, mas também a sequela física, que ainda não estamos amplamente capazes de responder. Então, a enfermagem trabalha nesse aspecto. Nós nos preparamos para atender aqueles que poderiam e adoeceram. Nós mudamos a condição de trabalho, o processo de trabalho, reorganizamos as estruturas dos serviços de saúde do nosso país para atender a população. Então, criamos um novo modelo de atenção à saúde dentro e fora dos hospitais. Trabalhamos amplamente na formação de um conhecimento social para que as pessoas entendessem a necessidade do isolamento, a necessidade de se cuidar, a necessidade de uso de paramentos de proteção, não só na questão do trabalho desse indivíduo dentro da saúde, mas na sociedade como um todo. Então é uma mudança de vida, uma mudança de perspectiva social, uma mudança de perspectiva daquilo que nós éramos e daquilo que nós estamos conseguindo ser a partir de agora, né? Aprendemos, melhoramos e estamos num caminho promissor em relação a eliminar, né, a presença desse vírus na população e minimizar os danos. Então, a enfermagem ela tem atuado na parte da gestão, na parte da educação, na parte da pesquisa principalmente. Então, hoje a gente trabalha numa linha de entender a cadeia de transmissão, o surgimento de novos elementos desse vírus que se transforma aí, e atua amplamente na questão hoje que é uma das esperanças da nossa sociedade, do mundo como um todo, que é a imunização da população brasileira e mundial. Então a imunização, ela é sim um dos elementos que marca o trabalho do profissional de enfermagem, porque ele vai estar atuando em toda a cadeia do ciclo que representa a importância da imunização para a população brasileira. Então nós estamos inseridos no processo da vinda dessa vacina dos laboratórios internacionais e o processo da construção da rede, que é uma rede que já existe, mas que foi reestruturada para tratar da questão da vacinação da população em relação ao coronavírus. A gente está num ciclo evolutivo, né, em que a gente presencia ainda muitas críticas em relação à cadeia de vacinação nacional, mas ela está num processo importante, num processo em que outros países também se moldaram dessa forma, e as agências reguladoras de vacina no nosso país, elas são extremamente responsáveis, extremamente criteriosa, para que também o novo imunizante não possa se tornar um risco para a saúde da população. Então, o critério da aprovação de vacina da nossa agência ela é extremamente segura. Por isso que a gente tem um Programa Nacional de Imunização desde o início da década de 70, que representa um dos modelos de maior importância e uma referência para outros países, para outros institutos. Então esse é um marco em que a enfermagem tem atuado, né, o enfermeiro no processo da organização, da cadeia de distribuição, até o ciclo final da vacina, que é a aplicação na unidade básica, seguindo os critérios do Ministério da Saúde, das secretarias estaduais, das secretarias municipais de saúde. Por que imunizar primeiro os profissionais de saúde? Por que imunizar primeiro os idosos? A gente tem que entender que esses indivíduos se encontram numa situação de vulnerabilidade biológica, e essa vulnerabilidade biológica, ele proporciona maior risco de que eles adquiram a doença, desenvolvam as formas mais severas, o que sobrecarrega o sistema de saúde nacional, além dele ser uma fonte de disseminação do vírus para outras pessoas. Então eles têm uma perspectiva de maior facilidade de pegar a doença e, sendo uma fonte
de maior circulação do vírus, eles vão transmitir para um maior número de pessoas. Além da questão da evolução que tende a ser mais severa na população, que apresenta algum fator de vulnerabilidade basal, né, algum comprometimento à sua saúde já pré-existente, e a idade que tem se demonstrado um fator marcante para os casos severos. E aí a gente pensa, os profissionais de saúde nesse contexto, né, a enfermagem, os médicos, os fisioterapeutas, todos que atuam na linha direta de assistência ao paciente, eles são ferramentas importantes do processo, porque, na realidade, se esses indivíduos não forem a linha de frente, se eles adoecerem, se a gente tiver uma perda de profissionais muito grande nesse momento em que a doença avança, nós teremos um colapso da saúde pública nacional pela falta de elementos para ajudar as pessoas a se recuperarem. Então, a lógica da vacinação, ela segue elementos de proteção de um risco maior à saúde da população. Então, o enfermeiro, ele é um indivíduo que atua amplamente nesse processo. O que demonstra o enfermeiro nesse novo momento é a formação. Então, a gente vem de um momento muito bom quando a gente fala em relação aos profissionais de saúde. A gente tem uma difusão da cadeia de formação de profissionais no nosso país, o que aumenta a perspectiva de formação de profissionais com qualidade. Então, eu atuo na saúde pública desde 1997, em que a formação de profissionais ela era extremamente restrita a poucos institutos, principalmente no interior do nosso país. A gente carecia de profissionais pela falta de institutos de formação. Hoje a gente tem um número maior de institutos, tanto na rede pública quanto na rede privada, em que a qualidade de formação desses profissionais não deixa a desejar em relação àquilo que o setor de saúde precisa no nosso país. Então, os institutos públicos e privados, eles estão numa perspectiva de qualidade que o mercado tem absorvido com grande importância esses profissionais, enxergado a boa formação desses profissionais. Então, a difusão do conhecimento, ele é um elemento que protege a saúde da população e torna esse profissional um diferencial de mercado, né? Então, é isso que eu enxergo no enfermeiro de hoje. Um profissional bem formado, capaz de atuar em diferentes linhas do processo da saúde e não porque está pronto para atuar cada vez mais de uma forma positiva naquilo que a população busca. O nosso cliente do sistema de saúde, ele é algo diferente. Então, quando a gente olha muitas vezes os números que apontam a quantidade de pessoas infectadas, a quantidade de pessoas que morreram por essa pandemia, para muitos isso é só um número, mas para o profissional de saúde, para o enfermeiro, né, para o profissional de enfermagem, aquele número é mais alguém que era uma pessoa importante para alguém, né? A gente sempre enxerga aquele indivíduo, ele é pai, ele é filho, ele é mãe, ele é avó, ele é uma pessoa importante, ele não é só mais um número. Então essa é uma característica que o profissional de enfermagem tem em relação ao seu processo de trabalho, se dedicar, se proteger, por que não? Porque ele é uma peça importante e precisa estar protegido. E as empresas enxergam isso, né? O sistema de saúde enxergou a necessidade de fornecer equipamentos de proteção de forma segura, garantir a quantidade necessária, porque ele faça um processo de assistência importante. Então eu vejo hoje a formação do profissional de enfermagem no Brasil com um olhar muito positivo, comparado a outros períodos da nossa história. Então o enfermeiro, ele é realmente um profissional bem formado, a equipe tem atuado,
né, uma das coisas que a pandemia nos proporcionou, que é uma mudança importante para o nosso país, que é o ensino à distância, né? A gente poder hoje ter a facilidade de acesso ao conhecimento de forma tão rápida, tão facilitada. Então nós conseguimos conversar hoje com alguém na China, com alguém nos Estados Unidos, com alguém na Itália, e aprender com essas pessoas para que a gente aplique também modelos onde eles tiveram a oportunidade de aplicar, e que isso trouxe uma mudança para o nosso modelo de assistência à saúde no Brasil. Então essa facilidade de aquisição do conhecimento é algo que também possibilitou a formação e a transformação do profissional no nosso país. Então o ensino à distância ele é uma realidade importante, ele é um modelo que proporcionou a difusão do conhecimento, e o conhecimento ele é algo que transforma as pessoas e traz uma positividade em relação à motivação de vida, à motivação de trabalho e o crescimento que essa pessoa pode ter dentro da sociedade. Então, essa é o que eu poderia trazer de contribuição para todos que nos assistem em relação ao que o profissional de saúde representa ao nosso país nesse momento de pandemia, o quanto ele tem contribuído para salvar vidas, para trazer acalento, né, vamos dizer assim, às famílias que sofrem pelo distanciamento, por não poder estar presente junto aos seus familiares. Agradeço a todos, né, por enxergar o profissional de saúde como um elemento que um apoio que a sociedade tem hoje. E o enfermeiro é muito isso, né? Eu tenho que defender uma categoria importante para a minha vida profissional, para a minha vida pessoal. A enfermagem ela foi um diferencial daquilo que eu busco enquanto um transformador das pessoas também, já que eu participo também do processo de educação e formação de novos profissionais para o mercado. Mas os frutos que estão sendo colhidos ao longo desses anos têm demonstrado o quanto é importante a gente atuar nesse mercado. Então a enfermagem é uma profissão transformadora nesse momento, e eu só posso valorizar e sempre à disposição de todos para que a gente possa aí ser um formador de opinião. Aí, legal, bacana, professor, muito interessante o tema, os desafios, né, as discussões que estão sendo feitas atualmente, né, com relação a essa temática da coronavírus, que atingiu todo mundo em cheio, né, quanto mais os profissionais da área estão também revendo uma porção de questões, né, voltadas à humanização, voltadas à própria atuação do Estado, né, nas questões que são primordiais para a existência coletiva e saudável da sociedade. Muito bom. Professor, então, especialista, enfermeiro, professor, um cara super bacana de conversar, vai estar provavelmente com a gente novamente em uma nova live. E eu queria também convidar vocês que se interessaram, vocês que têm aí afinidade com a temática, para fazer o nosso vestibular, que é online, é gratuito. Nós ainda estamos com o processo seletivo aberto para o primeiro semestre de 2021. É fácil, você entra no unip.br, clica no cursos, clica novamente em graduação, vai escolher o curso de enfermagem, com certeza, faça a sua inscrição, insira seus dados, faça a nossa prova, e em até 48 horas você obtendo a aprovação, nós vamos entrar em contato com você, nós vamos conversar e a gente quer saber, né, o que você quer para o futuro, quais são os seus sonhos. Nós estamos esperando ansiosamente para ter você conosco, ok? Mais uma vez, muito obrigado, professor, muito obrigado àqueles que assistiram a live, e até a próxima.